Eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Elmo Martinelli, sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, pastor titular Reverendo Donizete, e tenho servido já há quase 4 anos na plantação da Igreja Presbiteriana do Parque São Diogo, que fica ali entre a Avenida Kennedy e a Avenida Anchieta, perto do Poliesportivo, o Shopping Golden. Vocês estão convidados a passar por lá qualquer dia desse. E estou acompanhado aqui da minha família, a Kézia, Clarice e o Tito, que estão sentados naquele banco ali. E temos então servido neste local. Gostaria de começar com os slides e colocar aqui o tema do que a gente vai falar. Ilustração e aplicação, métodos de comunicação para alcançar o coração. Essas duas ferramentas são fundamentais se nós quisermos ter uma comunicação efetiva. É bem provável que você já faça uso delas, mas é possível também que você faça um uso inadequado. Ou ainda, na pior das hipóteses, que você não use isso. E isso é um problema e a gente vai falar. A falta de usar isso acaba atrapalhando a sua comunicação. Existe uma máxima que se diz por aí que você não é responsável pelo que os outros entendem, mas pelo que você fala. E essa frase não está totalmente certa assim. Nós temos uma grande responsabilidade naquilo que as pessoas entendem também. Porque se nós queremos comunicar, nós estamos falando com alguém, o objetivo é que essa pessoa entenda. Eu estou um pouquinho acelerado porque não deu tempo na última workshop e eu quero dar tempo desta vez, mas com qualidade. Então, introdução ao problema, pode passar. Professores e pais que não ilustram e não aplicam a palavra não estão comprometidos com o aprendizado de seus ouvintes. Demonstram preocupação exclusiva com o conteúdo que desejam transmitir. O desafio, então, não é o que comunicar, é como fazer a mensagem chegar até onde a pessoa realmente vive e atingir o coração. Eu comecei com um pouco de polêmica, dizendo que professores e pais, ou aí eu entro pregadores também, que não se preocupam em ilustrar e aplicar, não estão preocupados com a transmissão do conteúdo em si, estão preocupados em falar. Por que muitas vezes você escuta alguns sermões, vê alguns pastores pregando, e você se enche de informação, mas não sabe o que fazer com aquela informação? Porque não houve ilustração e aplicação. Ou ainda, você nem sequer entende a informação. Alguns pregadores têm um vocabulário confuso, têm uma linguagem difícil de ser atendida e entendida, e por esse motivo eles demonstram uma clara preocupação em mostrar o que sabem e não em fazer sabido aquilo que eles sabem. Isso é que vocês conseguem perceber com facilidade, basta você procurar algumas pregações pelo YouTube e você vai encontrar a gente assim. Eu quero dar um exemplo disso para que vocês entendam na prática. Vou usar aqui um texto bíblico conhecido, eu usei também há pouco lá em cima, e o texto é de Efésios, capítulo 2, se você tiver com sua Bíblia aí, abra, por favor, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vou parar aqui. Eu poderia pregar dizendo assim: meus queridos irmãos, esse texto, Efésios capítulo 2, demonstra com toda a acuidade o estado original do homem, um estado de completo desfavor em relação a Deus. Deus cria o homem no estado de perfeição e ele, por opção própria até então possível, escolhe afastar-se de Deus e peca contra o Senhor, e de uma só, todo o gênero humano perece. O ser humano então não tem nada de bom para oferecer a Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. E por essa razão nós dizemos que houve a chamada queda. Essa queda nós podemos questionar se é antes do lapso, e por isso nós vamos defender o infralapsarianismo, ou depois, defendendo então o supralapsarianismo. Mas o que interessa é que o ser humano está caído e morto em seus delitos e pecados. Bom, de tudo isso que eu disse, teologicamente, à luz daquilo que nós professamos, como presbiterianos, reformados, calvinistas, etc., está correto, tudo que eu disse, mas foi útil. Mas aí a gente está sendo pragmático? Não, calma aí, se eu estou pregando a palavra, o meu objetivo é que pessoas sejam alcançadas, então automaticamente eu preciso me preocupar. Então veja, e se eu disser assim, depois ou antes de dizer tudo isso, até as palavras difíceis que eu usei, eu disser assim:
eu quero que você pense nos piores momentos da sua vida, ou que você reflita sobre aqueles erros grotescos, aqueles pecados nojentos e asquerosos que você cometeu, as ofensas que você causou a alguém, e todas as tragédias da sua vida, causadas por você. E eu quero que você perceba uma coisa: Deus não olhou para essas coisas, mas Ele te escolheu, e por isso Ele te adotou e te fez um filho amado, e Ele te perdoou e te tirou desse estado de morte e te trouxe para a vida. E agora você pode viver uma vida plena e abundante, sem sentir dor ao se lembrar dessas coisas. É igual ou não em relação à primeira parte? O que eu fiz? Falei a mesma mensagem, anunciei a mesma coisa, expus o mesmo texto, mas em um eu estava preocupado em mostrar que eu sei, e no outro eu estava preocupado em fazer com que vocês entendessem o texto. Então eu olho para Efésios 2 agora e eu penso, cara, eu estava morto, eu andava perdido por aí, totalmente abandonado, fazendo a vontade da carne, aquelas coisas horríveis, mas Deus é quem me tira daquilo ali. Isso é fundamental, é totalmente transformador na nossa vida, e é isso que eu gostaria de demonstrar, que muitas vezes nós como professores ficamos preocupados demais que os nossos filhos simplesmente recebam a mensagem que estamos passando, mas não nos preocupamos em como essa mensagem é passada. A gente vai tentar corrigir isso hoje. Então vamos lá, primeiro, como é que as pessoas recebem uma mensagem? Primeiro se recebe o mensageiro, depois a mensagem. Imagine que eu nunca tivesse pregado na vida, ou não tivesse qualquer coisa que me gabaritasse estar aqui. Vocês não iriam querer me ouvir, mas como sabem que eu sou o pastor presbiteriano da mesma igreja que vocês, então eu posso ser ouvido. Mas guarde esse ponto. Primeiro se recebe o mensageiro, depois a mensagem. Quando a mensagem é entregue de forma abrupta, as conexões necessárias não são estabelecidas. O ouvinte precisa sentir-se imerso no contexto que está sendo dito. Uma vez estabelecido o ponto de contato, a aplicação flui de maneira mais natural. O que eu estou querendo falar com vocês aqui? Não se trata de você relativizar a mensagem ou ser muito macio no falar. Vocês vão entender, pode passar. Não se trata então de suavizar a mensagem, trata-se de contextualizá-la de forma que o ouvinte se sinta imerso. A ilustração serve para explicar com mais clareza e para baixar a guarda do ouvinte a quem se deseja aplicar a mensagem. Então, quando a gente ilustra, que foi exatamente o que eu fiz, eu falei, pense no pior momento da sua vida, pense nos seus piores pecados. Eu trouxe uma provocação emocional muito grande com vocês. Cada um pensou numa coisa diferente, mas todo mundo na mesma linha. E isso serviu para que vocês falassem, não, peraí, eu estou pensando nisso e agora? Será que agora que ele vai resolver meu problema? Será que ele vai trazer algo que seja contributivo para isso? E sim, eu trouxe. Então, esse é o ponto, a gente traz a ilustração para isso. Simplesmente jogar uma série de informações teológicas sem qualquer tipo de preparo para o terreno é totalmente inadequado. É dar uma Ferrari para quem não tem CNH. Então, a gente precisa ter essa ilustração para preparar esse terreno e fazer esse contato. Pode passar. Está duplicado, pode passar. Então, eu gostaria de começar com esse texto bíblico, e ele vai nos ajudar a entender isso, e nós vamos orar antes de ler a Escritura novamente. Eu esqueci de orarmos aqui antes, mas bom, vamos orar agora. Senhor, te agradecemos pelo momento que estamos tendo, pela oportunidade de aprender mais sobre Ti, ferramentas úteis à propagação do Teu Evangelho, e pedimos que neste momento em que vamos ler a Tua Palavra, Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então, o texto, pode passar, está aí na frente, ficou em letras pequenas para mim, mas boas para vocês, e eu vou ler esse texto, vou pegar aqui no meu celular porque eu não estou enxergando direito, 2 Samuel, capítulo 12, 28 anos, não estou achando nem no meu celular agora, 2 Samuel, Gênesis, bom, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado e grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã,
tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as dareis ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O que Natã faz aqui nessa história toda? Como é que as coisas acontecem? Eu gostaria que você percebesse os elementos dessa ilustração. Ele constrói uma narrativa antes de enunciar a acusação. Ele deixa Davi produzir o próprio veredito: esse homem merece morrer. E aí ele aplica a guilhotina: tu és esse homem. Somente depois enuncia a verdade normativa. Perceba uma coisa. Quem assistiu Avenida Brasil? Lembra quando acabava a Avenida Brasil? Vocês estão com vergonha de falar que assistiram Avenida Brasil, né? Vocês assistem coisa pior na Netflix. Então, lembra quando acabava e ficava congelado ali? Quando a Nina se revela? Vocês não esperavam a ilustração de Avenida Brasil, né? Pois é. Então, eu imagino a cara de Davi congelando naquele momento. Tu és esse homem. Brincadeiras à parte, meus irmãos, prestem atenção. O que está acontecendo aqui? Natã faz essa ponte de contato. Sabe por quê? Não sei se você percebeu a cronologia de todos esses fatos. Davi está lá, de bobeira no palácio, à toa, devia estar trabalhando, mas está à toa, ociosidade. Vê a mulher tomando banho, cobiça e fala: quero essa mulher. Ele chama, faz o que tem que fazer com ela, devolve ela para o lugar dela. Ela volta e fala assim: estou grávida. E ele fala: então tá bom, chama teu marido. Chama o marido não dorme com a mulher, mas fica na porta do palácio. Ele fala: vai dormir com a tua mulher. Não, como é que eu vou dormir com a minha mulher, sendo que está todo mundo em guerra? Eu sou um homem de honra, embora você não seja. Tá bom, então volta para a guerra, entrega essa carta para Joabe. Joabe, na carta está escrito: manda matar, coloca lá na frente, tá bom? Depois volta a carta e fala: pronto, morreu. E beleza, agora Natã chega. Você percebeu que a criança está para nascer? Se já não tiver nascido, agora eu fiquei na dúvida do texto, mas está para nascer. Ela vai nascer e vai morrer. São 9 meses, mais ou menos, de mente cauterizada. A gente costuma olhar que depois dessa fala aqui, depois que Urias morre, Natã chega, Davi se arrepende, escreve o Salmo 32, Salmo 51 e acabou. Mas não, a gente tem um longo período de mente cauterizada. Se Natã chega para Davi e fala assim: Davi, não, vou fazer isso não. Davi, você fez isso, isso e isso. O cara já estava com a mente cauterizada. Qual que era a dificuldade dele de matar Natã também? Já matou um, por que não matar outro? Não estou dizendo que Natã temeu a vida, não estou dizendo que foi exatamente por isso, mas é uma possibilidade. Por quê? Veja que a mente dele já está tão cauterizada que ele não teme mais absolutamente nada, não teme a Deus, não demonstra qualquer tipo de temor. Ele precisa antes tirar a poeira dessa mente. E o que ele faz? Uma ilustração. Ele tenta ver algum aspecto de moralidade em Davi, ele conta essa história e diz para Davi o que está acontecendo, e conta toda essa questão fantasiosa, e Davi, então, finalmente, recobra a consciência temente a Deus e se arrepende. Mas veja que ele usa essa história, ele não chega direto acusando. E para os pais especialmente aqui, não pense que o que eu estou dizendo é que você tem que pisar em ovos para falar com seus filhos. Não, de forma alguma, seus filhos são seus filhos, pertencem a vocês. Mas talvez não seja a forma mais sábia quando você for confrontá-los e, assim, de imediato e de bate-pronto. Lembra que eu falei de receber um mensageiro? Por que você primeiro não tenta trazer à mente dos seus filhos algumas coisas que ele gosta, que ele entende, para que então você faça? Existem alguns momentos que não dá. Seu filho está metendo o dedo na tomada, jogue logo um chinelo na cabeça dele, já puxe, já dê um grito, um berro, sacode, faz o que você quiser. Tem crise com isso não.
Mas não podemos negar que essa é uma ferramenta boa. Estou dizendo isso para não pensarem que eu estou falando daqueles modelos educacionais em que não pode falar não com a criança. Tem que falar. O que eu quero dizer é que, por exemplo, às vezes o rapazinho ali, quietinho, bonitinho, né? Ele dá uns trabalhos e uma das formas interessantes que eu tenho de fazê-lo chegar à consciência finalmente, porque uma coisa é eu fazer cessar o comportamento, outra coisa é eu explicar por que ele deve ser cessado. Eu tenho força física e autoridade para fazer cessar o que eu quiser dentro da minha casa. Vai parar, estou mandando. Mas, será que ele está entendendo por que ele deve parar? E aí, como é que eu faço isso? Geralmente com histórias. Na hora de dormir, ele pede para contar história, e eu vou contar histórias em que ele se identifica como personagem, e eu coloco a história levando para um caminho que ele vai perceber que esse caminho é trágico. E quando ele percebe, ele fala, é verdade, né? Tem que pedir perdão, e as coisas se ajeitam. O mesmo acontece na igreja. Muitas pessoas têm mania de ficar com raiva do pastor, porque o pastor foi muito duro no que ele falou. Tem pastores que são duros mesmo, e às vezes perdem a linha e falam como não deveriam, não vamos negar isso. Mas a grande verdade é que talvez você chegar e contextualizar, e contar algo, tentar trazer a pessoa para si, para que ela te receba antes de receber a mensagem, também é fundamental, e é isso que Natan faz. Pode passar. O que ele não faz? Ele não citou a lei de forma direta. Davi, você conhece? Você sabe o que está escrito lá no 7º mandamento, Davi? Ele não chega fazendo isso. Ele não apresenta os fatos imediatamente. Davi, você pegou a mulher do cara e matou o cara, né, Davi? Não, ele não faz isso. Ele não faz uma acusação, Davi, seu assassino e adúltero. E ele não aciona os mecanismos de defesa, porque Davi, naquela altura, ele ia fazer de tudo para se defender. Mas ele não faz porque ele foi pego dentro dessa história. Pode passar. Então, são ilustrações que mudam a perspectiva. Eu quero contar para vocês algo que eu contei lá em cima, só que agora, por ser transmitido, eu terei que ser um pouco mais ponderado na hora de contar. Pode voltar. Obrigado. É uma coisa que me aconteceu. Eu trabalhava em um determinado lugar, não era o ministério pastoral, e eu tinha um colega de trabalho que fazia a mesma coisa que eu, a mesma atividade. A diferença é que eu ia almoçar era meio-dia às 13, enquanto ele almoçava de 11 a meio-dia. E aí surgiu um problemão lá, e ele tinha a ver com isso. Faltava um item muito essencial nesse lugar onde eu trabalhava. Imagine como se fosse soro no hospital. Então, estava faltando isso, ele não estava por lá, e ele tinha a ver com isso e tudo. Eu falei, cara, ou eu deixo a coisa andar e não estou nem aí, ou eu trabalho direito. Não, sou crente, vou trabalhar direito, vamos lá. E eu saí do meu setor, do meu computador, e fui até o computador dele, porque ele estava almoçando, eu precisava resolver um negócio. Sento, desbloqueio o computador e o WhatsApp web dele aberto. Ele era casado, ele estava indo se encontrar com uma moça, que não era a esposa dele, e ela já tinha mandado uma foto para ele, de como ele a encontraria, como uma ovelha sem lã. E eu me deparo com aquilo ali, casado também, morri de medo de alguém achar que era o meu computador. Eu já fechei aquele negócio, correndo, só percebi ali, entendi por que ele não estava atendendo minha ligação, e fiz o que tinha que fazer do trabalho e fui embora. Sexta-feira isso, essas coisas acontecem só na sexta-feira. Aí eu chego para o meu pastor, eu era candidato ainda para ir para o seminário, chega assim, reverendo, eu vi isso, e agora, o que eu faço? Aí ele, você tem que confrontar, você vai ter que falar com ele. Eu falei, não, reverendo, esse cara é doido, não posso fazer isso. Não, vai falar sim. Eu falei, não posso, não sei como fazer, não tenho ideia. Vai falar. Aí beleza, então. Aí, segunda-feira, opa, tudo bem, bom, não sei o quê. Terça, e aí, como é que tá? Quarta, e aquilo me consumindo, né? Falei, não, realmente, tem que falar. Quinta-feira, falei, vou falar. Chamei ele no canto, falei, cara, estavam passando por ali, né? Falei, deixa eu te falar um negócio. Tinha um cara que tinha uma cordeirinha. E aí foi exatamente isso, tá? Contei para ele a história de Natan e tudo ele. Nossa, que absurdo, né? Falei, pois é, então, você é o cara. Eu abri seu computador para resolver aquele BO da empresa lá e eu vi o que você estava fazendo no horário de almoço e tudo mais. E aí, como é que você vai lidar com isso? Sua esposa acabou de ter um filho, uma filha, e isso é terrível, você sabe. Afinal de contas, a menina era filha do pastor, com quem ele estava, e responsável pelo departamento infantil. Imagine. Enfim, conversei, ele recebeu bem, ele entendeu, ele agradeceu.
E assim, eu não vou dizer que ele se resolveu com a esposa, porque eles sempre foram um casal confusos, ainda estão juntos até, mas ele foi confrontado, ele pelo menos ouviu o evangelho naquela época, embora ele se dissesse ser crente, né, a evidência negava. Mas essa situação me ocorreu. E como é que eu falo, né? Então, essa história foi excelente. Por quê? Isso é um exemplo de ilustrações que mudam a perspectiva. Pode passar, por favor. Eu quero que você veja, por exemplo, em Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler um pouquinho rápido aqui, mas vocês vão conseguir acompanhar, porque vocês conhecem essa história. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Pensando aqui, se nós fôssemos anunciar essa mensagem e chegássemos para explicar sobre Elimeleque, nós estamos vendo, e aqui seria uma pregação, pense nisso, nós estamos diante de um texto em que há uma família que muda para uma outra cidade, só que é muito além disso. Elimeleque se chamava, meu Deus é rei, esse é o significado de seu nome na língua hebraica, e ele habitava na terra de Belém, ou seja, a casa de pão, onde não tinha pão. Nós estamos percebendo um contraste muito triste de alguém que tem que mudar-se. Mas perceba que essa não é uma mudança simples, não é como alguém que sai de São Paulo e vai para o paraíso em Minas Gerais, ou alguém que simplesmente deseja ir para um outro país, tentar a vida e algo melhor. Nós estamos falando de alguém que cruza as fronteiras, as linhas inimigas. É como alguém que sai da Ucrânia para a Rússia, ou de Israel para o Irã, no contexto que nós estamos. Então, perceba que o que Elimeleque faz é muito grave, ele não honra o nome. O texto diz que houve fome na terra, mas pelo visto não era na terra toda, mas naquele ambiente onde ele estava. Se tinha pão em Moabe, provavelmente tinha também nas regiões fronteiriças ali. Ele poderia buscar em outra tribo, ele poderia juntar o povo e se arrepender pelo pecado, mas o que ele faz é deserção. Se ele estivesse num contexto militar, ele deveria ser morto, e seria certamente. Então perceba que coisa horrível fez Elimeleque, colocando a sua família em risco. Todos vocês criaram um ranço de Elimeleque. Todos vocês estão assim, nossa, realmente, não, de fato. Mas perceba uma coisa, se eu passo por aqui, é uma pregação extremamente moralista, que simplesmente aponta os defeitos de uma outra pessoa. Será que esse é o objetivo da narrativa? Agora, eu continuaria a pregação dizendo assim, perceba a gravidade dos erros de Elimeleque. Você, pai, mãe, não tem cruzado fronteiras inimigas, você não tem simplesmente buscado numa terra que Deus proibiu algum tipo de refúgio, mas é possível que você seja tão pusilânime quanto Elimeleque, tão covarde quanto ele, porque você traz Moabe para sua casa quando você não pastoreia o coração dos seus filhos, quando você não ora com seus filhos, quando você não lê a Bíblia com eles. E é muito fácil eu olhar para a história de Elimeleque, lhe apontar o dedo e dizer as mais terríveis acusações, embora eu não perceba o meu próprio erro. É fácil eu e você, dominicalmente, falarmos aqui, meu Deus é rei, mas na minha casa quem reina de fato é Moabe, porque a palavra sequer é lida nesse lugar. E aí? Como é que você olha para Elimeleque agora? Percebe que, às vezes, a gente tem essa mania de ser prontos para perceber o desvio moral do outro e tardio para percebermos as nossas falhas. O que eu acabei de fazer foi ilustrar, e como que eu ilustrei? Falando da questão do contexto militar e tudo mais, e como que eu apliquei? Mostrando que às vezes a gente age igual a Elimeleque. Isso a gente está mudando a perspectiva. A gente para de olhar para lá e volta para olhar para cá. Em vez de olhar para os outros, olhamos para o espelho. E esse movimento é totalmente lícito e bíblico, e devemos fazê-lo, porque é para isso que a narrativa serve. Ela nos conta uma história e nós vamos entender. Então veja que a deserção de Elimeleque é esse exemplo. O Salmo 123, no versículo 4, vai ser um outro exemplo, 3 e 4 aqui. Esse foi um texto que eu preguei lá na igreja há pouco tempo, que diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A gente lê um texto como esse e nós pensamos na nossa dor. Eu posso dizer aqui com tranquilidade, quem aqui já foi desprezado, levanta a mão.
desprezado? Levanta a mão com vontade, se for desprezado, não precisa ter vergonha não. Exato, já foi desprezado, humilhado, já te ofenderam, já fizeram chacota de você, já falaram mal a seu respeito, inventaram coisas contra você, foram traíras, facada nas costas, rasteira. Eu já passei por isso, eu sei como isso é terrível, é uma das coisas que corta o nosso coração e nós somos apercebidos disso desde cedo. Quem talvez tenha aí a mesma faixa etária que eu deve se lembrar do Chaves lá sendo chamado de ladrão, 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 aquele episódio fatídico e triste. Isso dói, isso é ruim, isso machuca. Então veja que essa pregação que eu fiz aqui agora já aglutinou quase todos vocês, porque quem nunca foi desprezado? Mas tem um ponto interessante. Quantas vezes, porventura, não vieram difamar alguém ou fazer alguma fofoca maldita contra uma pessoa e você riu? E você concordou com a ofensa? E você contribuiu zombando um pouquinho mais? Ou você teve um olhar malicioso contra alguém, de ter no seu coração algum tipo de ranço, de incômodo, do tipo assim, olhar e não vou com a cara dessa pessoa. Isso também é desprezo. Então perceba que muitas vezes a gente está de um lado do texto, achando que está falando da gente, mas na verdade nós somos quem está sendo acusado. Isso que eu fiz foi o quê? Mudança de perspectiva. Eu trouxe de novo uma oportunidade de você rever o texto e, em vez de perceber-se como vítima, ver-se como algoz. É óbvio que durante a pregação, lá na ocasião, eu também consolei os que de fato são desprezados e perseguidos, mas eu não posso ignorar o fato de que, por sermos todos pecaminosos, podemos nós também sermos soberbos e desprezar os outros. Então esse é um exemplo. Agora eu gostaria de passar o vídeo que é clássico, que toda geração aí de 2000 para cá conhece, provavelmente, como Paul Washer fez isso, e esse texto que ele pegou, essa pregação, serviu para um avivamento muito grande de pessoas que abandonaram o neopentecostalismo e o pentecostalismo e vieram para igrejas reformadas. Pronto. Vocês entenderam o início? Deu para entender? Ele fala assim, nós não precisamos ser como a Britney Spears, nós não precisamos ser como a grande maioria dos cristãos americanos, nós precisamos ser como Jesus. Aí o pessoal bate palma e tal. E o que ele fala é o seguinte, não adianta você aplaudir, eu estou falando sobre você. E ao fazer isso foi numa faculdade inclusive, ele está demonstrando exatamente o que nós estamos falando sobre inverter a perspectiva. Então esse aqui é um ponto muito interessante. Se você vai falar com seus alunos, faça-o perceber além do que você tem visto, que ele saia do óbvio, que ele perceba que na história de Davi e Golias, por exemplo, ele não é Davi que vence todos os seus desafios, ele não é aquele cara que vai matar os gigantes que a vida lhe põe à frente, ele também não é um gigante, porque ele não é um filisteu incircunciso, ele é alguém crente, ele é alguém que teme ao Senhor, ele é a multidão covarde que está lá atrás, enquanto existe um Cristo que vence no nosso lugar, simbolizado ali até então por Davi. Então o ponto é mudança de perspectiva, pode passar. Então, como fazer boas ilustrações? Aqui vem o ponto para a gente já encerrar essa primeira parte. Pode passar. Primeira coisa, conheça o público, tá? Você que é pai, conheça bem o seu filho. Eu sei que à medida que eles vão ficando velhos, vai ficando difícil fazer isso. Mas você precisa se esforçar para entender com quem que ele está se envolvendo. É óbvio isso, né? Mas conheça bem o seu filho. Professores, quem dá aula para adolescente aqui, levanta a mão. Levanta um pouco mais alto, vocês estão tristes, eu sei. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Porque vocês estão enrolados. Vocês estão lascados. Dar aula para adolescente hoje é um dos negócios mais difíceis que tem. Por quê? Porque a coisa muda muito rápido, muito rápido. Se você pega um homem de 40 anos, na década de 30, esse homem de 40 anos provavelmente teria ainda muito em comum com um menino de 17, que já trabalhava e provavelmente estava até casado naquela época. Mas hoje a coisa muda de uma forma muito rápida. As redes sociais mudam, as gírias mudam,
as músicas mudam, os jogos mudam, tudo muda muito rápido e é difícil de acompanhar. Então, vocês que dão aula para adolescentes, vocês têm um trabalho a mais do que o resto do pessoal aqui, porque conhecer o público é complicado. Olha, não fique falando que TikTok é bobagem, não, embora seja, mas tenha um e saiba o que acontece por lá. Dix, o que é isso? Não sei, vai procurar saber também. 6-7, o que é 6-7? Quem sabe dizer? Quem sabe o que é 6-7? Olha lá. Nossa. Ai, meu Deus, eu estou pensando quando meu filho fazer isso. Eu vou descer aqui e vou dar um abraço nos meus bebês. Porque 6-7. Mas não tem problema. Quando eu era adolescente da idade aí, o que eu fazia na escola? Antônio Nunes. Quem lembra disso? Exato, eu era besta também. A gente é assim. Então, conheça, tá? Isso muda muito rápido. Isso muda muito, muito rápido. Conheça a arte, seja uma pessoa informada. Por favor, professor, de escola dominical, de escola, pai, mãe, seja alguém conhecedor de artes, literatura, música, filosofia, cinema. Saiba dessas coisas, ainda que minimamente, mas tenha contato com isso, por favor. Você precisa disso. Você precisa ter fontes de material ilustrativo para você saber como falar. E até porque conversar com as pessoas, ser uma pessoa interessante, você tem que ter algum tipo de erudição. Isso é importante, não? Claro que cada pessoa tem sua realidade, sua formação e tudo, mas busque conhecer, busque se informar. E conheça também a atualidade, o contexto atual, histórico, né? A política está aí, você está doido para brigar na igreja, né? Então, conheça a sua política, conheça as coisas que estão acontecendo. Por que o Donald Trump está falando mal do Pix? Vocês sabiam que ele está falando mal do Pix? Pois é. Por que ele está reclamando disso? Por que está acontecendo as coisas? Estreito de Hormuz, o que é isso? Parece dor que dá em idoso, né? Nos ossos, alguma coisa assim. Estreito de Hormuz. Então, pensa nessas coisas todas. Conheça a atualidade para você falar. Eu vou contar uma história triste daqui a pouquinho. Vocês vão entender o que eu quero dizer sobre erudição. Pode passar. Formas de ilustrar, analogias, são comparações que você vai fazer para poder ilustrar o que você está dizendo. Você pega uma coisa e compara a outras. A metáfora, no entanto, você vai falar que no sentido figurado, como a vida é tipo roda gigante. A vida não é, a vida é uma roda gigante, imagine isso. Claro, a vida não é uma roda gigante, mas quer dizer que uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima e tal. Isso é uma metáfora, enquanto que a analogia seria só uma comparação. Histórias e narrativas. Histórias e narrativas parecem a mesma coisa, mas não são. As histórias são as histórias como conhecemos, e narrativas especificamente como textos de Davi e Golias, como textos de Elimeleque que eu acabei de ler. Isso é uma narrativa, alguém está contando uma história. Porque se você tem, por exemplo, a Ilíada ou a Odisseia, que já entra é uma história, mas é uma poesia. Então, com narrativas eu me refiro especificamente ao gênero literário narrativa. Casos concretos observados, coisas que você consegue tocar para poder prosseguir adiante. E situações hipotéticas reconhecíveis. Quando eu preguei esse texto de Ruth, eu preguei dizendo quando as coisas vão de mal a pior. E aí eu tenho 3 respostas para isso, com base na divisão que o texto oferece. E eu comecei ilustrando dizendo assim, a introdução foi: imagine que às 16h40, teu patrão te chama e manda você ir no RH. Enquanto você desce as escadas, sozinho, escuta passo a passo, seus passos reverberando naquele corredor vazio, você pensa na casa que você acabou de financiar, nas contas que você ainda não pagou e nos planos que você tinha com sua família. Você acabou de dar um passo maior do que a perna, você está prestes a ser demitido. Ou ainda você chega a um consultório depois de vários exames, entrega para o médico te olha, cai o semblante e diz: o que eu tenho para te falar é complicado, é difícil. Você tem uma doença grave. Ou ainda você precisa usar o celular do seu cônjuge e ao mandar uma mensagem você percebe que tem uma conversa que não deveria estar ali. Seu chão se abre, você não tem mais onde pisar e nem se sustentar. Você acaba descobrindo que ele ou ela tem um caso. 3 situações terríveis, ninguém quer passar nisso. Todos vocês ficaram aflitos e querendo saber a resposta sobre tudo isso, mas isso é para outro dia. Só queria mostrar que essas histórias todas são situações hipotéticas reconhecíveis que qualquer um de nós pode estar imerso nessa situação. E isso causa certa angústia e aflição. Então eu uso isso para no final contar uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? O Evangelho. Então eu faço isso ser aplicado depois de trazer situações hipotéticas reconhecíveis, usando
essas situações. Pode passar. Como não ilustrar? Ultrapassar os limites, falar o que não deve ou ofuscar a mensagem principal. Cuidado, tá? Para não falar bobagem, para não dizer palavras que talvez você não deveria usar num púlpito, ou ainda contar detalhes pessoais demais, informar muitas coisas. Ilustração que emociona, mas não ancora nenhuma verdade específica. Você só quer fazer as pessoas chorarem, você não tem nenhum interesse em, de fato, trazer uma verdade bíblica. De tal forma que as pessoas lembram da ilustração, mas não lembram do sermão. Cuidado com isso. Ou da aula. Usar caso pessoal que coloca o comunicador no centro, não seja o herói das suas histórias. Não, se você quiser ser o vilão, fique à vontade, mas evite falar de si demasiadamente. Use somente se for casos específicos. E exemplo que o público não consegue reconhecer. Então, eu falei aqui do 6-7, metade está boiando. O que é 6-7? É 6-7, né? Eu não sei nem se é 67. Agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, é isso aí. Metade não sabe o que a gente está falando. Então, se eu uso isso como ilustração, e aí? Ninguém vai entender. Então, cuidado para não falar para ninguém. Entenda para quem que você está falando. Pode passar. Caso horrível que eu ia contar, Isaías 53, o patinho feio. Quem sabe o que está escrito em Isaías 53? Tudo por causa da música, né? Ninguém lembra porque leu na Bíblia. Ele não tinha qualquer... aí vocês lembram, é igual achar os livros da Bíblia, que eu fiz aquela hora. Mas Isaías 53 fala que nosso Senhor Jesus Cristo não tinha formosura, é uma profecia, né? Falando que ele foi humilhado, etc. E aí eu estava no sermão de prova e um seminarista foi pregar esse texto. Eu estava assistindo, né? Todos os seminaristas têm que ouvir, e ele foi pregar esse texto. E ele comparou o nosso Senhor Jesus Cristo ao patinho feio. Essa foi a ilustração dele. Eu nunca vi os professores, eu não vou dizer quem agora, mas teve um deles que é bem branquinho, e ele ficou da cor desse banco aí, de tão nervoso, vermelho. E ele fez isso, o seminarista pregou dessa forma, e ele comparou o nosso Senhor Jesus, dizendo que ele depois se tornou um belo ganso. Ele teve que corrigir para falar cisne. Então, a crítica foi muito pontual, do tipo, espera-se mais erudição do ministro do Evangelho. E professores também, espera-se isso de vocês, que vocês leiam, saibam ter riqueza de conteúdo para poder falar. E aqui foi um flagrante desrespeito à pessoa do nosso Senhor Jesus. E é óbvio, ele nem se formou. Dali em diante ele não voltou ao seminário. Mas, exatamente dali, pode passar. Esse é um ponto. Tinha uma atividade em grupo para fazer com vocês, mas eu já vi que não dá tempo de fazê-la. Eu só quero destacar o que é essa atividade. Pode passar. Eu dividiria em 4 grupos e a gente ia olhar esses textos, como ilustrá-los. Salmo 13, Mateus 25 a 33, Romanos 3, 21 a 26 e 1 Samuel 17, 41 a 51. São estilos literários diferentes. Um é poesia. E entenda, quando alguém diz que um texto da Bíblia é poesia, ele não está sendo liberal, tá? Ele não está dizendo que é mentira. Ele está falando de um gênero literário. Quando o poeta diz, por exemplo, minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ele realmente está dizendo que as árvores, as palmeiras onde, lá do Maranhão, se eu não me engano, acredito que é de onde ele era, eram mais bonitas, mais verdes do que as de Coimbra, em Portugal. E que as aves daqui, né, cantavam melhor do que as de lá, e assim por diante. É fato. Pelo menos na perspectiva dele. Então, quando a gente vê poesia, por favor, não pense que é coisa de liberal, não, é porque é um gênero. Salmo 13 é uma poesia, Mateus 6, 25 a 33 é um discurso, nosso Senhor Jesus Cristo está discursando e ele vai falar assim para vocês, olha, não andem ansiosos, né? Lembra dos passarinhos, lembra dos lírios do campo, lembra de Salomão, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Romanos é uma epístola, esse é um dos gêneros mais difíceis, porque é o argumento que é utilizado pelo apóstolo Paulo, às vezes esse argumento muda de forma, existe uma lógica que é diferente da nossa lógica em português, etc. E narrativa, que para mim é o mais simples nesse sentido, porque é uma história sendo contada, a gente vai encontrar a história de Samuel, assim como a gente viu a de Natã. Pode passar. O objetivo seria entender a mensagem principal do texto, a intenção do autor. Então, entenda, sempre que você estiver diante de um texto ou de um tema, de uma aula que você for dar, você precisa saber qual que é a intenção do autor em trazer aquilo. Para que ele escreveu, para quem que ele escreveu. Não foi para você, você pode ter certeza disso. Quando a escritura foi composta, ela não estava imaginando, qual que é o seu nome?
estou escrevendo para o Arthur. Não, ele tinha um público inicial. É claro que você é beneficiado por isso, porque a palavra de Deus, autoritativa, inerrante e suficiente, vai te alcançar e ser aplicada no seu coração. Mas tinha um público primário a quem ele estava escrevendo. Quem era esse público? Qual era o objetivo dele? O que ele queria ensinar? Entendendo isso, você vai saber o que você precisa comunicar. Você precisa dizer o mesmo que ele. Entenda as divisões do texto, elementos gramaticais, mudança de personagem, cenário, tom, etc. Então, veja que no exemplo que eu dei de Davi e Natã, você tem ali a conversa, Natã fala, depois Davi fala, depois Natã fala, depois Davi fala. Dessa forma, a gente poderia dividir, por exemplo, entre essas falas. Ou ainda, de acordo com aqueles negritos que aparecem na Escritura, que são os parágrafos, o negrito da primeira letra, tá? Não o outro, mas o da primeira letra. E outras formas, outras ferramentas, comentários bíblicos, etc. Então, divida bem o texto para entender essas mudanças. Encontre uma forma de ilustrar o que o texto diz, sem dizer mais o que o texto está dizendo. Sua ilustração não pode ser mais importante do que o texto, tá? Então, entenda como ilustrar isso. No seminário, a gente brincava muito que, às vezes, a gente achava uma ilustração boa e ficava falando, nossa, que ilustração boa, só falta um texto bíblico. Eu já tenho o sermão, só falta um texto. Os caras zoavam com isso. Mas entenda que a sua ilustração não é tão importante assim, não força, tá? Não força, pensa outra coisa. E ela pode funcionar como um gancho antes do texto, geralmente é o que eu faço, ou como reforço após o texto, aí você vai usar entre as suas divisões ali. Então, o que se esperaria de uma atividade como essa em grupo? Abra sua Bíblia no Salmo 13, por favor. O Salmo 13, ele faz parte dos salmos de lamento. E é o mestre de canto, salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na sua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O que vocês acham desse salmo? Qual que é a lição principal desse salmo aqui? Quem consegue dizer? Levanta a mão e responde, por favor. Quem sabe responder? Qual que é a lição desse salmo? Eliane? Confiança, fé. Tem mais coisa, né? Porque isso aí aparece mais no final e no início. Lamento, né? Muito bem, lamento, confiança, fé, certinho. Mais alguém? Acha que a lição é o quê? Tem alguma sugestão? Tá bom. Então, olha só. Perceba que nesse texto você vai encontrar tristeza, lamento, essas coisas todas. Parece aqueles porcos quando leva para o abate, né? É meu, eu posso falar. Segura os porcos assim, ó, e leva. O que acontece? Nesse texto, quando você olha na Escritura, você vai perceber que é um texto pequeno e ele é fácil de ser dividido. Quero que você olhe aí. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Veja que ele começa com um lamento. Ele está triste porque que Deus está assim. Parece que Deus se esqueceu dele. Então, aqui tem ou uma murmuração ou um lamento. Qual que é a diferença da murmuração para o lamento? Uma é pecado e a outra não. Qual que é pecado? Murmuração. Então, lamentar diante de Deus não é um problema, não é um pecado. Será que o salmo que as pessoas cantariam seria algo pecaminoso? Então, a gente fica com a opção do lamento. Então, aqui tem um lamento, versículo 1, versículo 2. Agora, no versículo 3, ele faz um pedido, não faz? Qual que é o pedido? Atenta para mim, responde-me. Então, a gente vê que ele está clamando a Deus. E, por fim, lá no versículo 5, onde tem também o negrito ali para ajudar a dividir, ele vai falar outra coisa. Mas, quanto a mim, no tocante a mim, e ele diz que cantaria ao Senhor, ele diz que confia. Olha os verbos aí, quão importantes são. O que a gente tem? Um lamento, um clamor e um ato de confiança. O que a gente pode fazer?
coloca um tema assim, olha, como reagir aos momentos difíceis. Primeiro ponto, você lamenta ao Senhor. Segundo ponto, você clama ao Senhor. E terceiro ponto, você confia no Senhor. Divisão simples de um sermão, de uma devocional que você for fazer, se quiser, pode usar à vontade. E aí, beleza, você entendeu isso, agora você consegue ilustrar. A primeira parte, você pode ilustrar a questão do lamento com alguém que sofreu muito, que passou por dores e dificuldades. É o que eu ia pedir de vocês, que vocês trouxessem uma história aqui em uns 5 minutos e explicassem, contassem alguma ilustração que fosse útil para explicar esse texto. Por quê? Diante do texto, você tem um trabalho, professor, pregador, você tem um trabalho. Expor o texto, ilustrar o texto, aplicar o texto. Esse trabalho que você deve fazer. Então, o que você vai contar para dizer sobre lamento? Você pode pegar a história de um mártir, de alguém que sofreu na história da igreja, de algum crente piedoso que você conheceu e passou por alguma coisa sem dar muitos detalhes e tantas outras. Como é que você fala de confiança? Da mesma maneira, você pode encontrar elementos que estimulem a confiança das pessoas, o clamor. E a confiança, a mesma coisa. Então, era isso que eu esperava, eu vi que vocês tiraram foto e tudo. Se puderem fazer isso depois em casa, vai ser bem legal. Mas é importante a gente ilustrar, sabe por quê? Porque na igreja a gente tem todo tipo de gente. Tem pessoas que estão sofrendo, pessoas que não estão sofrendo, pessoas que já sofreram e pessoas que estão prestes a começar a sofrer. Esse último é o mais tenebroso, né? Todos nós aqui podemos estar nele sem saber. E eu preciso saber ilustrar isso bem. Por quê? Quero que a pessoa se lembre do que o texto está ensinando quando essa noite escura vier. Eu preciso que ela seja bem alimentada e entenda bem, porque quando a gente está nos momentos complicados da vida, o que a gente faz? A gente traz a memória que pode nos dar esperança. Então, por isso é importante a gente saber fazer essas ilustrações. Pode passar. Agora a gente vai para as aplicações. Eu gostaria de, antes disso, saber se tem alguma dúvida aqui em relação às ilustrações. Fiquem à vontade, ainda dá para tirar um tempinho para isso. Alguém? Aí atrás, fez? Não? Tudo bem? Comentário? Eu acho que vocês vão perceber isso. Os pregadores que vocês mais gostam de ouvir, provavelmente são os que mais ilustram e mais aplicam. Talvez você não tenha percebido isso, mas pense um pouco. Primeiro. Nunca dá tempo. Pode passar. Aplicações. Tu és o homem. Essa foi a aplicação. Para isso que Natan contou a história. Ilustrou tudo para dizer, você é esse cara. É você que fez esse mal. Pode passar. A aplicação é uma das partes fundamentais, se não a mais importante do sermão ao lado da exposição. A aplicação é um movimento que vai da verdade do texto até a vida do ouvinte. Todos vocês, dominicalmente, entram aqui ao prestar culto ao Senhor com 2 objetivos. Primeiro objetivo, adorar a Deus. Vocês vieram a serviço, vocês querem glorificar a Deus. Segundo objetivo, ter uma fala do pastor, do pregador, que mude alguma coisa na sua vida. Tá? Isso aqui, não estou falando em tom de crítica, todos nós queremos. A pergunta que cada um dos meus ouvintes faz quando eu estou pregando é: o que eu vou fazer com essa informação amanhã? Qual vai ser a utilidade disso para a vida? Então, está todo mundo fazendo essa pergunta e eu quero trazer aqui a resposta sobre como lidar com isso. Então, a gente vai falar de aplicação. Não é um acréscimo no final, inclusive muitos gostam de fazer ao final. Eu, particularmente, prefiro fazer o tempo todo, porque às vezes, se a gente for falar no final, para recuperar um ponto em um texto grande, o que falamos do início, pode ser que a pessoa não se lembre, mas a gente vai adequando, até uma hora no início, uma hora no final e assim por diante. Então, isso seria a aplicação. Pode passar. Eu gosto de usar bem os modelos dos puritanos, porque eles falavam muito sobre isso. Eles demonstravam a importância da aplicação, porque é você trazer a utilidade bem prática, e a Escritura é prática para a vida das pessoas. Pode passar. A importância da aplicação para os puritanos, e aqui eu citei William Ames e William Perkins, 2 foram muito importantes. William Perkins escreveu um livro em que, em português, é A Arte de Profetizar. Foi publicado pela editora PES, e você deve encontrar por aí, em que ele fala muito sobre a importância da aplicação. E da mesma forma, a gente encontra sermões puritanos que continham, por exemplo, 3 divisões e 21 aplicações, coisas assim. No diretório de culto de Westminster, quando você olha ali como eles falam sobre a palavra, você percebe a preocupação deles com isso. Quando a gente olha no nosso catecismo maior, por exemplo, o que é o 5º mandamento? Qual que é o 5º mandamento? Quem sabe me responder? Oi? Honrar o pai e a mãe. Se você observar, por exemplo, honrar pai e mãe,
Na exposição do Catecismo Maior de Westminster, o que seria isso? Você vai perceber que um cara que não cuida dos filhos, por exemplo, ele é passivo de disciplina por isso. Por quê? Porque ele não honrou o pai e a mãe? Não, porque existem deveres relacionados a esse mandamento que vão muito além de honra ao pai e à mãe, mas tanto a quem está acima quanto quem está abaixo. Leia por lá. Qual é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Quando você olha o Catecismo Maior, você vai perceber que o adultério se encaixa em várias partes da vida e não só no relacionamento sexual com uma pessoa que não seja seu cônjuge. Então, os puritanos tinham essa preocupação, e não é de falar mais o que o texto está falando, mas mostrar como que o texto é muito mais amplo do que geralmente se faz de uma maneira muito reducionista. Então, a tese central é essa. Pode passar. As aplicações seguem basicamente 3 níveis. Pense, aplicação não é só você fazer pergunta. Isso não é muito laborioso. Geralmente é quando falta empenhar-se no trabalho. Por exemplo, as pessoas às vezes vão usar o exemplo aqui que eu falei de Elimeleque e sua família, né? Veja a aplicação que eu fiz, mas alguém poderia ser mais simplista e dizer... como é que você tem conduzido a sua família? Tem gente que aplica assim, fazendo essas perguntas. Isso é muito simples, muito reducionista, então a gente precisa ir um pouco além. 3 níveis: normativo, a verdade teológica do texto, vamos usar esse exemplo desse texto que falamos. Então, qual que é a verdade que está sendo ressaltada ali? Exatamente o problema da infidelidade espiritual, de você aliar-se a inimigos de Deus. Então, eu simplesmente perguntar como é que você tem lidado com a sua vida espiritual é muito raso. É melhor eu dizer assim: você percebe que muitas vezes você ignora coisas que a Escritura condena e abraça essas coisas fazendo vista grossa para pecados que deveriam ser corrigidos? Que às vezes a sua língua é maior do que deveria ser, às vezes os seus olhos estão contemplando coisas que não deveriam contemplar, às vezes você está desejando aquilo que você não deveria desejar. Eu fiz a mesma aplicação, com uma diferença que eu aumentei o volume, né, aumentei o som do que a Escritura está falando, mostrando que a Escritura se aplica em todas essas áreas. Contextual, quando a gente fala para a igreja, a gente fala direto para o rebanho, para todo mundo, para a sala inteira, para todos os alunos, para os nossos filhos, de uma maneira mais que tem a ver com o ambiente. E pessoal, quando a gente fala especificamente com uma pessoa, entregando aí direto no coração. Partiria daquelas ilustrações que eu fiz aqui, tão fatídicas, da doença, do trabalho e da traição. Então, essa seria a pessoal. A ilustração que iria para uma aplicação pessoal. Pode passar. Todas essas aplicações devem ser subordinadas à aplicação cristocêntrica. Se a gente não traz Cristo no sermão, ou na aula, ou ao coração dos nossos filhos, a gente está criando um moralista. A gente está criando alguém que não está muito preocupado realmente com a espiritualidade, o coração não foi alcançado. Então, o que a gente precisa fazer? Apresentar Cristo a quem nos ouve, seja do púlpito para cá, seja na nossa sala de aula, ou seja em casa. E para isso a gente segue alguns elementos importantes. Pode passar. Como é que isso acontece? Pode ir? Aí. Você vai encontrar, são essas 6 etapas aqui. Como é que você vai fazer para mostrar Cristo na sua aula ou para o seu filho? No seu culto doméstico, seja lá como for. Primeira coisa, descubra o sentido principal do texto. Mesma coisa da ilustração que eu havia falado. Você precisa saber o que o texto está falando. Identifique a necessidade humana que o texto expõe. Esse FCD é foco na condição decaída. Bryan Chapell, um estudioso da homilética, que propôs isso, e esse foco na condição decaída é demonstrar que o pecado atingiu todo o gênero humano e que existe um problema no texto, que não é do texto, óbvio, mas ele está denunciando um problema que tem a ver com a queda. Que problema é esse? Você vai encontrar, por exemplo, na história de Davi e Golias, que nós mencionamos rapidamente, o fato de que há um incircunciso ofendendo o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo covarde, tendo temor de homens, está com medo de ir fazer o que tem que ser feito. Esse é o foco na condição decaída. Como é que eu resolvo isso? Trazendo Cristo. Como é que eu trago Cristo para esse sermão? Eu não vou dizer que você é o Davi que vence os gigantes da vida. Eu vou mostrar que Davi tipificou Cristo, que derrotou todos os inimigos, enquanto nós, os covardes, não fazíamos absolutamente nada. Então perceba a mudança de foco e perceba que nós estamos sendo altamente cristocêntricos. Nossa, mas Davi não adulterou com Batseba? Sim, mas o ponto aqui não é esse texto.
O que eu estou falando é do texto de Davi e Golias. Então, qual que é o foco? Eu vou demonstrar como que ele, como rei, e Jesus vem dessa descendência, inclusive, é ali quem resolve toda a situação. Isso é o foco na condição decaída. Como que o pecado afeta naquela história em questão. Localize no texto a história da redenção, a sua relação com Cristo. No Salmo 13, por exemplo, que nós lemos, nós poderíamos demonstrar como que muitas vezes, em meio aos nossos sofrimentos, nós nos esquecemos que o nosso Senhor é o servo sofredor que sabe o que é padecer. Então eu não poderia deixar de falar no Salmo 13 isso. Eu preciso mostrar que tudo aquilo que nós passamos, Cristo passou, e por esse motivo, como Ele venceu, nós também vencemos. Então, se eu simplesmente falo que você deve lamentar diante do Senhor e esquecer de dizer o resto, que você pode confiar porque Cristo venceu, eu estou ensinando um judeu. Eu estou te colocando aí no caminho de uma sinagoga. Por quê? Parece que não precisa de Jesus. Então, foco, muita atenção nisso. Formule a sua aplicação a partir do Evangelho e não ao lado dele. Lembra de uma coisa, o Evangelho é sempre, aliás, é primordialmente um indicativo. O Evangelho é uma notícia para nós sobre o que Cristo fez. O indicativo é aquele modo que nos mostra o fato, enquanto que o imperativo nos diz o que nós devemos fazer. Isso é moralismo, a gente tem que tomar muito cuidado. A minha preocupação no púlpito, na aula, com meu filho, é demonstrar para ele o que Cristo fez por ele, e por isso ele está habilitado a vencer. O meu foco não deve ser nunca em dizer que ele vence pelas forças dele, quando eu não apresento Cristo. É isso que eu estou dizendo. Então, entenda, o Evangelho tem que estar presente, mostrando o seguinte, não é faça isso. É claro, a gente precisa mudar alguns comportamentos, fato, mas eu não preciso focar no comportamento, eu preciso focar no coração. E quem alcança o coração é o Evangelho. Então, o que a gente faz? A gente anuncia o que Cristo fez, e não necessariamente o que nós podemos fazer. Esse é o foco. Aplique ao coração inteiro, mente, fé, afetos e prática, e faça aplicações diferenciadas para pessoas diferentes. De novo, conheça o seu público. Não adianta você aplicar lá na sala dos seus adolescentes que estão com aquelas bobagens, né, que a gente falou, falar para ele assim, não, no seu trabalho, quando o seu patrão pedir para você fazer algo desonesto, não faça, porque Cristo não faria isso. Que patrão? Que trabalho? Você tem que trabalhar, esse pessoal quer. Agora, sabe aqueles reels imundos que seus colegas ficam te mandando? Aqueles vídeos que você não curte para a sua curtida não ficar flutuando, que eu não vi, mas Deus viu? Sabe aquelas abas anônimas? Ou aquelas brincadeirinhas imorais que você tem na escola, mas aqui você não tem coragem de fazer? Sabe de tudo? Aí a conversa já tomou outro rumo. Percebe? Então, aí sim eles vão entender que você está falando com eles. A aplicação precisa ser diferente. Então, quando o pregador vai pregar, ou o professor vai dar aula, você precisa saber com quem você está falando e atentar-se para isso. As pessoas têm uma certa dificuldade de aplicar para criança e para idoso. Para criança, porque acha que elas não percebem atenção, não prestam atenção e não sabem de nada. Engano, elas prestam atenção, elas ouvem, elas precisam disso. E para os idosos, porque a gente tem mania de achar que eles já são perfeitos, ou ainda que eles não têm muitas lutas na vida dele em relação a trabalho, em relação a lidar com outras pessoas. Gente, não façamos isso. Por favor, precisamos falar com eles também e dizer como que eles podem ser úteis na visitação, como que eles podem ser úteis na igreja, porque eles têm mais tempo, como é que eles podem ser úteis no aconselhamento, porque eles têm bagagem para contar sobre outras histórias. Então, a gente tem que alcançar esses públicos também. Pode passar. E a pergunta central na aplicação não é o que eu devo fazer, mas como esse texto revela a minha necessidade. Às vezes a gente abre a Bíblia assim, vou ver o que Deus quer falar comigo, ou o que eu preciso fazer. A gente tem que lembrar de uma coisa, o que a Bíblia está dizendo que Cristo fez por mim, nesse sentido. Como que a obra de Cristo se aplica à minha realidade? E essa pergunta que eu faço, eu devo fazer os meus ouvintes, meus alunos, meus filhos pensarem também. Como Cristo responde a essa necessidade? Então, pensemos aqui, o texto de Davi e Natan, que eu falei, como eu poderia concluir cristocentricamente? Como é que dá o finalzinho? Também o teu pecado, o Senhor perdoou. Meus irmãos, percebam que a história de Davi também é a nossa história. Talvez você não tenha adulterado com uma outra pessoa ao ter relações com quem não é seu cônjuge, mas é possível que você tenha amado coisas no mundo que você não deveria amar, e isso te faz um adúltero espiritualmente.
que você não cumpre com os seus compromissos com a igreja como deveria, porque está preocupado com outras coisas, e você também é um adúltero por isso, quando você troca Deus por outras coisas tão fúteis. Mas perceba, eu não quero terminar com uma notícia ruim, eu quero terminar com a boa notícia que Davi recebeu. O Senhor te perdoou. A minha fala não é para que você fique cabisbaixo e depressivo espiritualmente, a minha fala é para que você se aproprie desse perdão, e com base nele, lembre-se do que Cristo fez e do que Cristo disse: os teus pecados estão perdoados. É assim que a gente termina um sermão cristocêntrico. A gente pega uma situação como essa e mostra que o perdão que ali ele recebeu só foi possível por causa de Cristo. E sim, por causa de Cristo. Não é porque está no Antigo Testamento que não é por causa de Cristo. E a gente faz esse ponto e leva para a pessoa de Jesus Cristo e demonstra como que toda a história aponta para Ele. Pode passar? Então, os erros que a pregação cristocêntrica ou a aplicação cristocêntrica evita: moralismo, para de criar judeuzinhos, você precisa falar de Cristo para os seus filhos, e não só o que eles não devem fazer, mas o que Cristo fez por eles. A pessoa sai apenas com os deveres, Cristo é dispensável na lógica da obrigação. Alegorismo, né, tem que tomar cuidado com isso também, do tipo, lembra que que o cordeirinho que foi substituído por Isaac estava preso no arbusto? Alguns dizem que aquilo lá era um arbusto com espinho, então o espinho era a coroa de Cristo. Vocês já entenderam, isso é alegoria. Então, cuidado com essas coisas, tá? Conexões artificiais com Cristo, e o texto é distorcido para caber no sermão. Quando eu falei do perdão de Davi, que ele recebeu, foi muito natural para falar que Jesus Cristo perdoa os pecados, né? Pode passar? Então, veja o exemplo. O moralista vai falar assim para você: alguém te ofendeu, te machucou, eu sei, é verdade, isso dói o coração, isso machuca, isso é complicado. Eu sei que é difícil lidar com a traição, lidar com a maledicência alheia, mas uma coisa eu tenho certeza: você precisa perdoar. Você vai ser uma pessoa melhor se você perdoar. Horrível, horrível, horrível. Perdão não é para você ser uma pessoa melhor. Perdoe porque em Cristo Deus o perdoou. A cruz destrói seu orgulho, impede sua vingança e lhe dá o padrão, o motivo e a força para perdoar. O que eu quero dizer? Entenda, depois que eu falei tudo isso, eu posso ilustrar para a pessoa dizendo assim: olha, é verdade o que você está sofrendo, o que você está sentindo. Deve ser horrível, terrível passar o que você está passando, ser ofendido e maltratado como você foi. Mas você já percebeu que seus pecados fizeram exatamente isso com Cristo e Ele te perdoou? Que a sua postura em relação ao Senhor foi tão agressiva quanto essa que você sofreu? E por que motivo, se Ele te perdoou, você não pode perdoar outra pessoa? Será que o fato dele te perdoar e você optar por não perdoar não te faz uma pessoa que diz que a sua justiça e a sua régua é melhor do que a de Deus? Porque Deus perdoou, mas você não? Perceba? Agora sim você tem uma aplicação. Simplesmente dizer perdoe porque você vai ser uma pessoa melhor não é cristocêntrico, pelo contrário, é horrível isso. Pode passar. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: pode ir. A ilustração contextualiza a verdade e baixa a guarda do ouvinte para te receber, então não vá direto assim, né, na sua aula e tudo mais. Contextualize, converse, ilustre com seus filhos, né? Entenda o mundinho deles, a cabeça deles, né, o que está acontecendo. Tenha paciência para ouvir as coisas que ele está te falando, seus alunos também, para você poder ilustrar e tê-los com você, e aí você fala. Inclusive, se você precisar fazer isso, não faça. Estou brincando. Aplicações em 3 níveis: normativo, contextual e pessoal. Cada um com uma função distinta. Você precisa saber como que você extrai o que o texto está dizendo, como que se aplica no contexto e, de forma pessoal, aplica em cada pessoa. E cristocêntrica subordina tudo isso ao Evangelho e a Cristo. Pode passar. E eu gosto de concluir com essa frase aqui. Vocês lembram de Davi? A gente olha, né, e fica pensando, talvez quando eu falei aqui sobre os pregadores, vocês pensaram em algumas pessoas, ou em alguns professores também, ou pessoas que somente falam e quando pregam parece que só querem se mostrar. Você deve ter pensado num monte de gente. Quando você não ilustra e não aplica direito, tu és o homem. Lembra disso quando você for dar sua aula. Lembra disso quando você for falar com seus filhos. Lembra disso quando você for transmitir uma mensagem que você só está preocupado com a transmissão e não com a recepção. E que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos bons comunicadores em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chama ao serviço, tanto a nós aqui quanto os nossos irmãos que estão online. O Senhor nos chama a ensinar, seja os nossos filhos, seja os filhos dos outros, seja na casa do Senhor, seja onde for.
Queremos te pedir que tu nos ajudes, ó Deus. Sabemos que ferramentas são importantes, mas o que realmente realiza toda a obra é o teu Santo Espírito. Por isso, ajuda-nos a sermos servos fiéis e despenseiros dessa graça, de uma maneira que o Senhor seja glorificado pelo nosso trabalho, pela exposição, pelas aulas e seja o que for. Abençoa o teu povo, ajuda-nos a entender tudo aquilo quanto ouvimos e a reter esse conteúdo, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Abençoa estes meus irmãos e que eles sejam bênção onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém.